Há na vida momentos privilegiados em que parece que o universo se ilumina, que a nossa vida nos revela sua significação, que queremos o destino mesmo que nos coube, como se nós mesmos o tivéssemos escolhido. Depois o universo volta a fechar-se. Tornamo-nos novamente solitários e miseráveis. Já não caminhamos, senão tateando num caminho obscuro, em que tudo se torna obstáculo aos nossos passos. A sabedoria consiste em salvaguardar a lembrança desses momentos fugidios, em saber fazê-los reviver e fazer deles a trama da nossa existência cotidiana e, por assim dizer, a morada habitual do nosso espírito. Bem-vindos ao segundo dos 3 dias de eventos do especial de Natal da Brasil Paralelo. A gente tem aqui muita música, muita poesia, muita conversa boa, muita conversa importante. A cada dia temos um tema, um mote, né? Hoje a gente vai falar de uma vida bem-sucedida, vamos falar de sucesso e de como enfrentar as frustrações, porque sempre há frustrações, não tem jeito. Continua comigo aqui Ítalo Marcilli, psiquiatra. Está comigo agora também Ícaro de Carvalho, que é estrategista de marketing digital, fundador do Novo Mercado e parceiro antigo da Brasil Paralelo. Obrigado pela presença. Fernando Conrado, cientista político, sociólogo e fenômeno na internet. Ana Paula Henkel, medalhista olímpica e comentarista política. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista da CNN, uma das grandes revelações da nova geração do jornalismo brasileiro. E olha, a partir deste momento de ontem, né, do primeiro dia do evento, e a partir de agora, você pode fazer uma assinatura da Brasil Paralelo, se tornar um membro assinante da Brasil Paralelo, que você vai ganhar uma assinatura grátis para você dar para qualquer pessoa que você escolhe. Então, já era barato, né? Com 2 assinaturas pelo preço de uma, ficou ainda mais barato, é um presente para a vida toda. Vamos abrir então o nosso painel. A gente começa falando de uma vida de sucesso, de como atingir este sucesso. Eu começo pelo Ítalo. Eu acho que, eu sempre costumo dizer isso, acho que o primeiro passo para você atingir o sucesso é se conhecer, é o autoconhecimento. Estou enganado? Esse assunto do sucesso, Lacombe, e acho que vai pegar fogo aqui, né? Todo mundo aqui tem, né, alguma parcela nisso. Me parece que esse assunto do sucesso é uma das grandes ratoeiras do nosso tempo. Aquilo que muita gente anda falando por aí que é o sucesso, não é nada mais do que um desejo que qualquer mamífero tem, né? E a gente, enquanto seres humanos, a gente se distingue dos demais mamíferos. Então, o que é o sucesso para um gorila, para um bezerro, né, que vai virar depois, né, na sua plenitude, né, um grande bovino, ou então o sucesso para um tatu-bola, que não é um mamífero sequer. O que é um sucesso para os animais? O sucesso para os animais é ampliar território, né, conquistar mais território, para criar seus filhotes lá dentro. Acontece que muita gente toma por sucesso exatamente esse mesmo movimento, que é um movimento compartilhado por todos os seres, enfim, que não tem uma alma, por assim dizer, que não tem um propósito, que não tem um sentido. Então, olha, se a gente quiser se distinguir dos demais animais, que a identificação com os animais, a identificação com o cão, a identificação com o gato, isso é o que leva, no final das contas, à infelicidade, esse vazio, a esse olhar para a vida e falar, olha, enfim, não temos um propósito, por que eu vivo, de onde eu vim, para onde eu vou. Eu falo, olha, se o homem quer se distinguir dos animais, ele tem que entender o sucesso como uma outra coisa, né? Uma coisa que não está colada no chão, não está colada no território, não está colada nesse mesmo desejo, por assim dizer, né, de um tatu-bola, ou de um alce, ou de um boi, como a gente falava. Mas o sucesso, para uma pessoa sensata, para uma pessoa razoável, tem que apontar para um outro lugar. O que é o sucesso? O que me distingue enquanto ser humano? Essa é a pergunta que cada um vai ter que fazer aí na sua intimidade, vai ter que fazer em família. É uma grande reflexão para essas noites de Natal. Olha, o que me distingue como ser humano? Para que eu fui criado de verdade? Fui criado de verdade para quê? Para ser famoso? Para ter um território grande, seja físico ou social? Ou fui criado para uma outra coisa? Essa é uma pergunta fundamental que eu não queria dar resposta, porque seria muita pretensão também. Acho que é mais válido a gente conversar sobre isso. Mas é uma pergunta que
o sujeito honesto, a pessoa honesta, que eu sei que é o caso de vocês, vai se fazer com muita seriedade nessas noites. Fala assim, para que eu fui criado? Para que eu estou aqui? O que me distingue enquanto ser humano? Olha, por aqui me parece que caminha esse, se quiser chamar de sucesso, chama, fica à vontade, esse sucesso que paga bem. Porque a busca pelo outro sucesso é muito mal pagadora, Lacombe. A gente vê tanta gente que tem território, tem fama, tem dinheiro, tem... Triste, né? Triste mesmo. Vazio, né? Óbvio, né? Tá mirando o sucesso naquele mesmo lugar de identificação com um chimpanzé, né? Com os animais, por assim dizer, não tem sentido, como a gente havia dito. Então, o sucesso tem que ser investigado, como você falou do autoconhecimento, nisso, tem que ser investigado no interior de cada um. Olha, para que eu fui criado mesmo? Eu, Ítalo, né? Eu, Ana, né? Eu, Ícaro, para que eu fui criado? O que eu posso fazer enquanto eu? Eu tenho um nome, eu tenho um propósito, eu tenho um sentido aqui, que compete a mim dia a dia e descobrindo. Olha, aí me parece que está a pista para essa tal vida bem-sucedida na plenitude. Ana Paula, você vem de uma carreira no esporte em que é muito mensurável o grau de sucesso, né? Você tem as suas conquistas, as suas vitórias, né? E de repente você deu uma guinada, claro, sua carreira como atleta terminou e você enveredou pela análise política, pelo comentário político, com grande sucesso. Você, então, diante do que o Ítalo falou, se considera uma pessoa de sucesso em todas as frentes que você abriu na sua vida? Olha, eu acho que vindo dessa perspectiva da palavra sucesso, e onde eu acho que um dos grandes males da atual sociedade é a comparação com outra pessoa. Então, se eu comparar a analista política hoje com um grande analista ou uma grande jornalista de carreira, o meu sucesso não é o mesmo. Mas se eu comparar a minha carreira política hoje com a Ana Paula de ontem, ou de há um mês, eu tenho sucesso. E essa é a minha comparação diária, comigo. Eu não faço a comparação com uma grande jornalista, pode ser uma inspiração, aquela grande jornalista, aquela grande escritora, mas vindo do esporte, onde você tem que escolher as suas ferramentas, às vezes no meio de um jogo, tem um time que tem absolutamente todos os golpes. Ataca na diagonal, ataca na paralela, tem um bloqueio bom, tem um saque bom. Você não vai neutralizar tudo. Não adianta, não vai. Você tem que escolher 2, 3 frentes ali que você sabe que são as melhores e neutralizar. Hoje o que eu sinto é que dentro dessa palavra sucesso, todo mundo quer tudo, quer todas as ferramentas, quer atacar todos os frontes, quer ser aquela pessoa que você pensa em se tornar um dia, mas não se compara com o que você foi ontem, que é, para mim, a verdadeira comparação. Eu posso, durante a minha carreira toda, foram 24 anos como atleta, foram 4 Olimpíadas, e ali na Vila Olímpica, você vê aquelas estrelas olímpicas todas e você se inspira, mas se você comparar com... Eu não vou comparar, eu tenho uma medalha olímpica, eu tenho 4 Olimpíadas, mas se eu colocar a minha vida de atleta olímpica com a do Michael Phelps, que também é um atleta olímpico e tem 38 medalhas, eu vou entrar em depressão, eu não sou ninguém mais. Calma, que o seu esporte é coletivo, dele individual é diferente, né? Ele disputa várias provas. Sim, você disputa uma medalha por Olimpíada, claro. Então não se menospreze. Eu acho que a comparação hoje que as pessoas tomam é a comparação, é meio clichê, mas é sempre com a grama do vizinho. Você tem que se comparar com o que você foi ontem. E aí, mesmo nessa carreira que eu iniciei agora, eu diria até tardia, né, de uma certa maneira, eu fiz a minha comparação no que eu posso ser melhor da Ana Paula de ontem. Eu, aos 42 anos de idade, eu resolvi voltar para a faculdade e fazer arquitetura. Mas você vai ficar 4 anos na faculdade? Mas eu gosto, mas eu quero. Não... A minha comparação é comigo. Eu não vou sonhar em ser um grande arquiteto, um Richard Meier, um Le Corbusier, mas eu posso ser uma pessoa que foi apaixonada pela arquitetura e quer ter um conhecimento.
Acho que a grande busca hoje é você tentar, numa sociedade onde o imediatismo ele faz parte, ele é quase um irmão gêmeo da palavra sucesso. Esse, para mim, é o maior perigo, porque o sucesso ele não vem com o imediatismo. Mas numa sociedade onde as mídias sociais, onde as pessoas, tudo acontece muito rápido, essa junção toda ela é perigosa, porque o sucesso não vem do imediatismo, o sucesso não vem da falta de autoconhecimento. O sucesso, às vezes, infelizmente e felizmente, ele vem da dor. E hoje a gente vive numa sociedade que a primeira coisa é evitar a dor. E o sucesso não vem sem dor. Mas esse imediatismo, Ícaro, está muito na área com a qual você mexe, né? que é o mundo digital. Né? Quantas pessoas a gente viu, de repente, serem lançadas ao sucesso por conta das mídias digitais, das redes sociais? Isso de que maneira funciona? Isso pode ser para o bem ou para o mal? Quantas pessoas interessantes surgiram, mas que vão desaparecer em alguns segundos? Como é que você trabalha com essa questão? Olha, Lacombe, você sabe que o mal do marqueteiro é que ele está sempre contando história, né? Quando eu vi que o Ítalo começou a falar sobre a natureza em si do sucesso, eu não poderia deixar de responder o meu pedacinho aqui, contando uma história. Quase 10 anos, eu fui levado, a convite de um amigo que estará aqui conosco, o Rafael Nogueira, num próximo dia, a assistir um curso de filosofia online, que ele havia me dito que, de alguma maneira, mudaria a minha vida, mexeria comigo. Era o curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. Eu estava no 2º semestre da faculdade, e eu assisti a aula número 1, a inicial, ao vivo, junto com as pessoas. E ali, entre a aula número 2 e número 3, me foi passado um exercício, passado aos alunos, chamado necrológio. Nós deveríamos exercitar a imaginação e imaginarmos que nós estávamos no dia do nosso velório. E você deveria descrever esse dia. Quem estaria ao lado do seu caixão? Quem estaria te observando agora, nesse momento derradeiro? Quando os likes não importam mais, o número de seguidores não importam mais, qual o tamanho do seu perfil não importa mais. E você deveria descrever ali, né, o que as pessoas falariam de você, como elas enxergariam você. E nessa hora eu me descrevi muito rico, muito conhecido, muito poderoso, porque era isso que eu enxergava naquela época. Com 20 anos, eu acreditava que era sucesso. E o tempo vai passando e você vai percebendo que sucesso dessa maneira é meio que um escudo que você usa para proteger aquele menino tímido, inseguro e que ainda confunde o que o Ítalo chama desse desejo de mamífero, desejo primário. Se alguém invade teu território, você dá uma pancada. Se você pode expandir, você expande. Se você pode aumentar a sua prole, você aumenta. Eu não tenho nenhuma pretensão de prescrever uma solução, uma descrição ideal de sucesso. Só posso descrever o que eu enxergo nesse caminho, né, nessa investigação própria. E eu fui percebendo, conforme meus filhos nasciam, veio o Mateu, depois a Lavínia, depois a Tereza. Não está em 6 também não, né? Como o Ítalo. Eu falo para minha mulher, não vai se inspirar aí, que aí é médico, aí tá famoso. E conforme as crianças nasciam, eu fui percebendo que cada vez mais o que eu enxergava como sucesso eram apenas ferramentas, apenas escoras, e que o verdadeiro sucesso para mim, e aí cada um vai enxergar o seu, né? Era ser marido da Ana, pai das crianças, um bom marido, que a coragem verdadeira era você tentar trilhar o caminho mais próximo possível do que Deus quer que você seja e que Ele te imaginou desde o início da sua existência. Minha vida inteira se faz profissionalmente hoje em rede social, né? As pessoas surgem do nada. Há 18 meses atrás eu tinha 4.000 seguidores, até que esse cara que está aqui na frente, ele decidiu, me compartilhar. Ele compartilhou um post meu. E de repente eu fui de 4 para 15, para 20, para 30, para 40, metade dos meus seguidores, tudo ele que mandou. E nesse meio tempo, eu percebi que algumas pessoas não conseguiam suportar, engolir, entender muito bem o que era passar por essa transformação, né? E de repente as pessoas te conhecerem, te acompanharem. As redes sociais trazem noções muito efêmeras de sucesso.
E quando você não tem ideia de que o seu sucesso deve estar em casa, dentro de uma igreja ou do que quer que você acredite, e você acha que ele está dependendo da validação e do critério de outros, a felicidade some muito rápido. E aí, como no trechinho que você leu no início desse programa, só sobra você, a escuridão, e você tateando, tentando encontrar uma porta que te leva de novo para aquele lugar, nem sempre ela abre. Eu vou puxar um pouco um gancho que a Ana Paula deu sobre reinvenção, né? Não faz tanto tempo assim, a Ana Paula e eu estávamos, né, no esporte. Ela como atleta, eu como jornalista esportivo. Para mim faz 3 anos eu estava nisso. Fiquei 14 anos no jornalismo esportivo. Depois, né, fiz essa reinvenção mais ligado à política. E antes de me formar em comunicação e jornalismo, fiz outras 3 faculdades, psicologia, estatística, tecnologia da informação. E Caio Coppola é outro que, né, também se reinventou muito, é bacharel em Direito. E eu me lembro, eu sempre conto essa história, eu me lembro quando eu descobri o Caio na Rádio Jovem Pan ainda ali, eu falei, quem é este menino tão inteligente, tão articulado, com tanta cultura, com tanta argumentação? Como é que foi essa transformação, né, de um cara formado em Direito para um comunicador, um jornalista? Bom, obrigado aí pela gentileza das palavras, né? Você sabe que só a quantidade de CNPJs, assim, ao longo da minha trajetória, eu já fui MEI, eu já tive uma ME, né, uma microempresa também, eu já fui sócio de uma limitada, eu já fui até presidente de uma SA, por incrível que pareça, né? Então, uma época que eu fui investido por um grupo conhecido aí de internet, né, o Grupo Buscapé. Eu tinha uma startup. Então, a minha trajetória profissional, ela é interessante nesse sentido de que eu já experimentei de tudo um pouco. Depois disso, eu abandonei o mercado corporativo aí em busca de um sonho, né, de ser músico, mais precisamente ser roqueiro, né? Não quero ofender aqui o Álvaro com a minha falta de talento musical. E mais para frente, comunicação política, né? E a partir daí, ao fazer o meu portfólio, um desses vídeos chegou às mãos de um produtor da Rádio Jovem Pan, que me convidou para participar de um programa. Eu tive muita sorte, porque eu citei Roberto Campos, e aquele primeiro comentário acabou viabilizando, e daí veio um novo convite, e assim sucessivamente até a hora que a rádio foi obrigada a me contratar por uma questão de regularidade já, de comparecimento ao programa. Então, para mim é muito doido, e eu fico assim, enfim, até muito lisonjeado com as palavras, mas se você me perguntar, eu ainda não encontrei o meu propósito. E aí você começa a perceber uma distinção também de atividades para as quais você tem algum talento e qual que é a sua verdadeira vocação. E nesse sentido eu ainda estou procurando isso. E a vantagem também de falar depois, né, o Conrado deu mais sorte ainda que eu, que a gente pode fazer algumas observações sobre o que foi falado. Que eu acho importante registrar, todas as pessoas que estão aqui são unânimes em dizer que não existe uma relação direta entre uma vida bem-sucedida e coisas materiais. E, afinal de contas, esse é um especial de Natal, então a gente não pode deixar de citá-lo, né? O homem mais genial que já pisou a terra, né? Jesus de Nazaré. E quando ele fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo, né, de uma agulha de que um homem rico entrar no céu, ele não está aí fazendo, vamos dizer assim, uma desconstrução da riqueza ou contestando isso. Ele está simplesmente realizando o fato de que as coisas são impermanentes, especialmente essas coisas materiais, que por natureza elas são efêmeras, né? O Sermão da Montanha também, mais ou menos nessa linha, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? São aqueles que não são vaidosos, são aqueles que não são gananciosos, né? Todos os comportamentos que de alguma forma a gente criticou aqui. E o outro ponto também que eu percebi em todas as falas é uma associação entre uma vida bem-sucedida e uma vida feliz. E essa é uma discussão muito legal, porque o que é a felicidade? Aqui é um dos poucos pontos que eu discordo do Vinícius de Moraes, né? Ele fala que a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar,
voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Então percebe que Vinícius coloca a felicidade numa externalidade. É o vento que sopra sem parar. E pela minha experiência de testemunhar em primeira mão a verdadeira felicidade, a felicidade que vem da plenitude da existência, não é essa. A felicidade é um fenômeno intrínseco, né, de uma percepção subjetiva da própria realidade, né, e de como você lida com isso. A Paula falou muito bem, sucesso não vem sem dor. E talvez a felicidade seja saber administrar a própria dor. E vocês estavam falando, eu estou com um pouquinho de dificuldade, porque está embargando a minha voz, porque eu pensei na minha avó, né? De onde vem o meu sobrenome, Coppola, né? Dona Antonieta. No final da vida dela, a vida da Dona Antonieta era restrita a um espaço do tamanho desse tapete. Só que toda vez que eu ia visitá-la, né, já um pouco doente, era uma manifestação de felicidade que para mim era quase como um soco na cara, né? A ponto de fazer com que eu me sentisse mal, porque as trevas se incomodam na presença de luz, né? E todo mundo tem o bom e o mal dentro de si. Então, quando eu penso sobre o que é uma vida bem-sucedida, eu imediatamente penso que é uma vida feliz, e o exemplo que eu tenho de felicidade é esse. É uma pessoa que, conhecendo as suas limitações, sabe administrá-las e tem a sabedoria de tornar a sua realidade um grande sucesso. Então, só deixar registrado aí a minha homenagem à Dona Antonieta. Essa viveu uma vida muito mais bem-sucedida que a minha, e que bom que eu tenho esse exemplo aí para me trilhar. Legal. Conrado, você também caminha, né, por várias áreas profissionais. O Caio, sem falar, falou um pouco, talvez num destino, eu não digo um destino fechado, né, mas uma vocação, algo que ele ainda não encontrou. Você, nessas andanças todas por várias áreas, já se encontrou, já sabe o seu destino, para que você veio, qual é a sua vocação? Eu encontrei. A minha formação é em Ciências Sociais, Sociologia, Política e Antropologia. Sou formado também em Direito, fui advogado há 12 anos. E mudei minha vida para fotógrafo. E na fotografia eu me encontrei enquanto ser humano. Porque existiam duas forças dentro do homem, existem normalmente duas forças, né? Tinha esse Conrado, que é esse personagem que fala tudo e tal, que defendia o Fernando, que era o gordinho tímido lá, sentimental, romântico, né? E quando as pessoas contratavam o Conrado para fotografar, quem fotografava era o Fernando. E o Fernando mostrava as fotos e era aceito. E aí a fotografia, a arte, serviu para mim como terapia. E eu acabei me tornando Fernando Conrado, tendo certeza mais de mim mesmo e continuando a me expondo cada vez mais. E a minha vida mudou mais uma vez, radicalmente, para outro caminho. Mas o que me levou a pensar que durante a fala de vocês, são cada ponto, como o Caio falou, é muito fácil falar por último, porque tu pegas, né, tu está vendo que todo mundo comentou. E a Ana Paula falou algo muito importante, que é um conceito que nós temos na modernidade, que é o que começa ali, final do século XVIII, vem até hoje, que é o conceito de progresso. As pessoas começaram a... Porque antigamente como é que era a vida? Era dia e noite, a vida se repetia, tu queria ter uma vida igual a do teu pai, casar com uma mulher igual a tua mãe, as profissões meio parecidas, fazer um churrasco no final de semana, vida resolvida, né? Tem uns filhos bonitos, igual tem o Ícaro aqui, tem 13, o Ítalo lá tem 6, a Ana Paula também mostrou um de 20 e poucos anos, mais alto que ela, 1,98 m, né, Ana? Então, a vida era muito clara. O que a gente tem com a modernidade é a questão do progresso. E ali as pessoas começam a se enganar. Qual é esse engano? É achar que o futuro é melhor que hoje. Cara, o futuro não é o futuro que puxa, é o passado que empurra. E as pessoas ficam nessa ilusão que se no final tudo derá certo, se não deu certo é porque o final ainda não chegou. Isso é uma bullshitagem do cacete. Hoje é Natal, desculpa os palavrões, mas achar que o futuro vai ser melhor que hoje é wishful thinking. E a gente vem numa sociedade cada vez mais que não consegue enxergar que o homem que tu vai ser no futuro já está dentro de ti. E aí tu começaste muito bem, falando conhece a ti mesmo. Sócrates já falava isso, 2.500 anos atrás, é a maior frase da filosofia, e todos os grandes filósofos discutiram esses dois tipos de ser humano, essas duas forças, das quais tu me perguntava. O ser humano que está satisfeito consigo mesmo, vamos lá, o Ortega y Gasset, o Ítalo adora citar ele, né, do homem em suas circunstâncias. Existe o homem que está satisfeito consigo mesmo e o que não está satisfeito consigo mesmo. E essas duas lutas levam o crescimento adiante. Como a gente tem Aristóteles, a diferença entre o bem viver e o mero viver. Né? Esse mero viver é juntar o dinheiro, e o bem viver o que seria? Alcançar essas grandes graças do questionamento que o Ítalo nos propõe. O que o ser humano quer aqui?
Porque em algum momento, e a gente ouviu falar aqui de morte, no Ítalo no primeiro momento, a gente viu o necrológio do Ícaro e a gente viu agora a lembrança da avó do Caio. Né? E em algum momento alguém vai se perguntar, o que eu fiz da minha vida? Para que eu estou aqui? O ser humano vai se questionar. Ou quando morre um pai, que foi meu caso, que eu mudei de vida, eu vi a morte do meu pai, perdi a ilusão da imortalidade, eu sei que eu vou morrer, sei que pode ser hoje à noite, mas tomara que seja bem longe, eu faço o máximo para que eu aproveite cada segundo desses. E aí a gente tem duas forças dentro de nós, que é onde a gente quer achar essa resposta do sucesso. A primeira delas é exatamente o senso de conexão, tu fugir dessa solidão que cada vez dói mais na modernidade por conta do nosso egoísmo, por conta da nossa inveja, como a Ana Paula muito bem falou. Antigamente as pessoas, um pastor do norte da França, não questionava se o rei Luís XIV era feliz ou não. A vida dele não pertencia àquilo ali. Hoje em dia tu te compara com muitas pessoas da internet, em todos os lugares, cada vez tu segue mais pessoas, para de seguir essas pessoas, segue cada vez menos, limpa as tuas redes sociais, senão tu vai querer ganhar dinheiro para comprar coisas que tu não... Tu vai querer comprar coisas para esse buraco que tem no teu peito, esse Grand Canyon, tu vai querer comprar coisas com o dinheiro que tu não tem, para mostrar para pessoas que tu não gosta, uma pessoa que você não é. A gente vive muito mais, Schopenhauer dizia, muito mais hoje do parecer ser, mais do que o ter e mais do que o ser, que é essa verdadeira essência. Então a gente tem essa força de conexão, de fugir da solidão e querer achar sentido no pertencimento com as outras pessoas, e essa força da autoexpressão, de querer botar nosso nome na marca da pedra, da gente ser lembrado, não só na primeira geração de nossos filhos ou dos nossos netos, mas pela perenidade. Eu acredito que o ser humano acha a sua felicidade, assim como a gente tenta achar no dia a dia, nesse crescimento de ser melhor, saber os nossos limites, querer ampliá-los, chegar na barreira do conhecimento, empurrar adiante, através de conexão com as outras pessoas, na servidão muito clara, e botar o nosso nome aí de autoexpressão. Então, se tu me perguntasse, Conrado, como é que tu fez essa transição? Já mudei algumas vezes na vida, e hoje retorno aquele mesmo Fernando, que com 16 anos botou no vestibular, tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos, voltei, marquei no vestibular. O que tu quer estudar? Ciências sociais, sociologia, política, antropologia. Hoje vivo disso, me encontro com mais expressão e acredito que a felicidade está cada dia que eu tento ser melhor e supero aquele eu anterior de ontem, como a Ana Paula muito bem falou. Acho que o sucesso é nós vencermos a grande batalha de nossas vidas, que é vencer esse nosso grande inimigo, que somos nós mesmos. E aí eu fecho, acho que com tudo que vocês falaram. Na segunda parte da nossa conversa, né, vamos falar sobre frustrações. Mas não há sucesso sem um tropeço, né, sem uma frustração, sem uma derrota, sem uma perda, né, Ítalo? Mas de que maneira a gente transforma esses tropeços em algo positivo e que te empurre para frente? Acho que tem um grande arquétipo, né, se você quiser entender assim, que é o grande arquétipo da vitória. Qual foi a maior vitória que já existiu na face da Terra? Relatada, né, em qualquer civilização, por todos os tempos, olha, é a vitória daquele sujeito que morreu e ressuscitou. Né? Então isso é um grande arquétipo. Está lá presente. Esse é o grande sinal da vitória. E essa vitória ela não foi alcançada sem uma paixão, sem o sofrimento, sem a cruz, né? Sem a morte e cruz. Então, esse arquétipo, né, que é uma história real também, mas é um arquétipo, não deixa de ser, né, diante do qual a gente não consegue fugir, quando a gente pensa em sofrimento, pensa em vitória, fala, olha, fugir dessa história é sem dúvida entender muito pouco sobre o que é o sentimento, sobre o que é a vitória, sobre o que é a dor, né, que a Ana Paula falava. Não tem vitória sem dor. É claro que não tem vitória sem dor, e não tem como ter vitória sem dor, porque tudo se remete ultimamente a esse arquétipo. Então, olha, as frustrações, elas podem tomar duas direções, podem tomar dois caminhos. O primeiro é o caminho da lamúria, da lamentação, né, da reclamação, uma cruz que pesa, uma cruz que não leva a lugar nenhum, a não ser o sujeito cair com a boca, né, naquela terra, naquela areia, para jamais se levantar. Bem, esse é um caminho. E outro caminho é perceber a frustração, perceber o contratempo, perceber, né, os movimentos do caminho que vão, de algum modo, se opondo aos nossos desejos, às nossas intenções, como foi relatado na poesia, e sobretudo naquele texto do Lavelle, né, naquela primeira parte da nossa conversa aqui, que você leu bem, falou, olha, em certos momentos parece que todo aquele sentido, toda aquela profundidade, tudo aquilo que a gente visualizou, né, a gente encontrou sentido mesmo na nossa existência, em momentos muito privilegiados, e de repente a realidade se fecha, e ela parece que sempre se opõe a gente, se opõe. Mas a sabedoria, o Lavelle diz, consiste
em manter a presença desses momentos privilegiados. Olha, nunca trocando em miúdos, mudando um pouco de sinal, explicando por outro lado. Nunca perder de vista que olha, não vamos conseguir mesmo esse sucesso, não vamos conseguir a felicidade se não passar por uma via que é a trama mesmo da nossa existência. Olha, a realidade se opõe, né? Reclamar disso é reclamar da própria realidade, é querer fugir da nossa circunstância, né? Citando Ortega, se você quiser, né? Então olha só, sou eu e minhas circunstâncias, disse Ortega, e completa, se eu não salvo a ela, eu não salvo a mim mesmo. Olha, salvar a circunstância o que é? Salvar a circunstância é desejá-la, amá-la, devorá-la. Olha, eu estou aqui e não estou em outro lugar. É aqui que eu estou. É aqui que eu estou. Olha, e a nossa circunstância cotidiana, ela opõe resistência, né? É luta renhida, né? Olha, que os fracos abate, né? Olha, é verdade. É verdade. Então, entender que existe esse elemento de oposição, não rejeitá-lo, não cair na primeira via da lamentação, da lamúria, mas ao contrário, ir para a segunda via, falar, olha, só tem movimento com atrito, né? Só tem movimento com atrito, tem que opor uma resistência para eu poder caminhar. O meu chão tem que sofrer uma resistência, o meu pé, perdão, tem que sofrer uma resistência do chão para eu poder caminhar. Falar, esse é um símbolo maravilhoso da vida. Trazer o Álvaro aqui para a conversa, né, entre os compositores, os grandes compositores, né, clássicos. A gente tem exemplos de superação e são vários. Mas tem algum que você destacaria em especial? Bom, em primeiríssimo lugar, Beethoven. Beethoven, que a gente está celebrando esse ano os 250 anos de nascimento. Né? Insisto que amanhã, dia 16, é o dia do nascimento de Beethoven. Historicamente, nasceu no dia 16 de dezembro. Então, amanhã a gente vai estar celebrando realmente os 250 anos. A vida de Beethoven foi um desastre, humanamente falando. O pai dele bebia muito. E toda a dificuldade dele era de, sendo arrimo de família, dos dois irmãos menores, querer perseguir a carreira musical. Ele já tinha ido a Viena, já tinha saído de Bonn, teve que voltar para Bonn porque a mãe ficou doente, o pai com a dificuldade do alcoolismo e ele com todos os desafios profissionais. Quer dizer, muito atrito. Rachmaninoff, né, um grande compositor russo, né, Sergei Rachmaninoff, ele quis desistir da música, porque quando ele tinha 19 anos de idade, ele compôs uma sinfonia número 1. E por esses azares do destino, o maestro Glazunov estava como bom, às vezes maestro no frio, bebeu um pouquinho mais. Os músicos não haviam ensaiado muito, a crítica foi impiedosa, ou seja, desastre total. Qual que foi a reação dele? Vou parar a música, vou abandonar, essa não é a minha praia. E aí um amigo dele, o Dr. Dahl, um médico que fazia tratamentos por hipnose, enfim, o convenceu a não abandonar a música. Pediu para ele ir para a Itália, porque a Itália é um desses países que inspira qualquer pessoa, para poder falar, olha, para um pouquinho, descansa, e você não pode largar a música, porque você tem a capacidade. Né? Tchaikovsky, por exemplo, foi um dos que mais protegeu Rachmaninoff. E graças à amizade dessas pessoas, aí eu acho que faço um gancho com o valor da amizade. Né? Hoje a gente vê, às vezes, nas redes sociais, pessoas que querem não te ajudar, não serem amigos, mas querem competir com você. Né? A gente vê nesses casos todos de pessoas que estavam do lado por amizade. Né? E foram esses amigos, esses pilares que fizeram com que muito desencaminhamento que poderia ter acontecido não tivesse acontecido, e não aconteceu. Né? Eu me lembro, Lacombe, desculpa fazer um devaneio aqui, eu estava em Assis, e fui visitar a Basílica, aquelas pinturas de Giotto, uma coisa incrível, né? E me chamou muita frase da região onde está o túmulo do Francisco, né? Francesco de Assisi. Diz assim, você não é melhor por te elogiarem. Você não é pior por te criticarem. Você é o que você é. E ele completava, e você é o que você é diante de Deus. Aquilo me derrubou, ainda mais vendo o presépio, né, com tantas referências espirituais que vocês fizeram. Quer dizer, hoje as pessoas se parametrizam demais pela opinião dos outros. Acredito assim, o ser humano tem vários aspectos dentro dele. Tem um aspecto social, tem um aspecto profissional, tem um aspecto espiritual, mas o ser humano é tudo isso.
O que a gente vê hoje, gente ávida de profissionalmente ser bem-sucedida. E não é feliz, porque o ser humano não está completo. Essas questões que a gente se faz, o Ítalo comentava, quer dizer, eu não escolhi a cor dos meus olhos. Alguém aqui escolheu o próprio sexo, a altura, a família em que nasceu, o dia em que nasceu? Você sabe o dia em que você vai morrer? Quer dizer, a vida da gente não é nossa. Isso é muito estranho, mas ao mesmo tempo é, né? E a grande questão é, o que a gente tem feito da nossa vida? Porque quando a gente joga todas as nossas energias em ser bem-sucedido, em algo setorial, aí, Caio, a gente não é feliz. Então, acho que ser bem-sucedido é ser feliz. Pode ser num quarto desse tamanho. Pode ser debaixo de uma ponte. A gente via, Conrado, você comentava, dessas pessoas que moram em apartamentos com visão panorâmica, né? E à noite, todo dia, sozinho, ficam chorando, porque não tem ninguém. Estão rodeados de pessoas, mas estão profundamente sozinhas. Esse é o preço das escolhas, né? Álvaro, então, para nos inspirar um pouquinho, você pode tocar um pouquinho o Rachmaninoff para a gente? Claro que sim. Fala pessoal, estão gostando do especial de Natal da Brasil Paralelo? A gente está trabalhando duro aqui nos bastidores para fazer isso acontecer e estamos muito felizes de poder realizar esse evento único e exclusivamente com seu apoio. Lembrando que a Brasil Paralelo não aceita um centavo do dinheiro público. Tudo que vocês estão vendo aqui hoje e os mais de 20 documentários que foram lançados somente esse ano foram possibilitados graças aos membros assinantes da Brasil Paralelo. Se você ainda não é um membro da Brasil Paralelo, esse é o melhor momento para você se tornar um. Exclusivamente durante esse período de Natal, se você se tornar membro assinante, você ganha uma outra assinatura totalmente de graça para dar de presente para uma pessoa que você gosta.
Aproveite essa oportunidade para ter acesso a conteúdo inédito todo mês e possibilitar que a gente continue crescendo para realizar mais eventos como esse que você está vendo aqui. Torne-se um membro assinante da Brasil Paralelo por apenas R$10 por mês. Nós contamos com o seu apoio, esperamos que você goste do especial de Natal da Brasil Paralelo e até breve. Nós começamos agora a segunda parte da nossa conversa e eu já passo a palavra para a Ana Paula para falar um pouquinho sobre frustrações, né? A gente falou um pouquinho antes da apresentação do Álvaro Siviero e de que maneira a gente conquista, Ana, confiança ao longo da vida, né? Porque a autoconfiança é fundamental, né? Olha, Lacombe, tem um psicanalista canadense, Jordan Peterson, espetacular, que hoje é uma figura conhecida também aqui no Brasil, que a primeira vez que eu vi um vídeo dele, há mais ou menos uns 8 anos, 10 anos, me chamou a atenção porque apareceu ali como recomendado: Life is Suffering, a vida é sofrimento. E eu entrei ali naquele vídeo e me impactou de uma certa maneira, porque eu passava por um momento de transição na minha vida, onde eu estava mudando de país, onde eu tinha uma carreira, um nome, família, amigos, um horizonte estabelecido aqui no Brasil. E veio o Cupido e falou: esquece tudo isso. Vou te levar para os Estados Unidos. Enfim, casei, mudei para lá. E hoje, até 10 anos depois, tenho a família que eu sempre imaginei, que eu sempre quis ter. E passei por momentos, as pessoas às vezes acham, mas mudar para os Estados Unidos é a coisa mais fácil do mundo. E não é. Você deixa muita coisa para trás e você enfrenta todo uma reprogramação do seu cotidiano, dos seus amigos, e você tem que começar a repensar na sua vocação, o que você vai fazer, mas quem vai me socorrer? Não tenho mais a minha mãe, o meu amigo, e agora? E aí esse vídeo me encontrou no meu caminho e é um paralelo com o esporte. Não tem como você chegar numa medalha olímpica só vencendo, porque só vencer, isso traz uma neblina para o que você realmente tem que enxergar e tem que consertar na questão técnica, na questão física. Só as derrotas, infelizmente e felizmente, só as derrotas te mostram o caminho que você tem que seguir tecnicamente, o que você tem que corrigir. Você ter um campeonato, às vezes, que você passa invicto, a receita esportiva é sempre assim: você passa um campeonato invicto, muito provavelmente o seu próximo campeonato vai ser um tombo espetacular. Porque essa invencibilidade, ela traz uma neblina e uma sensação de bem-estar que ela pode ser falsa, ela pode ser de uma maneira... se você não tem uma certa maturidade, você passa por ela achando que apenas aquilo que você fez naquele campeonato é suficiente para o próximo, e não é. E são exatamente ali, nas derrotas, exatamente ali que você vê o caminho que precisa ser consertado e as ferramentas que você não tem. A vitória, a invencibilidade, a glória, isso tudo é ótimo, mas não te dá as ferramentas que você precisa para você continuar evoluindo e ser uma pessoa melhor que você foi ontem e que vai te ajudar a ser a que você vai ser amanhã, não a outra atleta que já é medalhista. As ferramentas, às vezes, que a gente precisa, elas estão na derrota. Eu tenho uma história pessoal aqui, rápida, e que pouca gente sabe dessa história, mas com tantos amigos queridos aqui, eu sinto confortável para dividir essa história, que foi um caminho onde o que o Ítalo estava falando, da frustração, do atrito, de você receber uma coisa que você não estava programando e você se deparar e falar: e agora? Isso não é a minha vocação, isso não é o meu caminho. Eu passei por 2 Olimpíadas, estava treinando para a minha 3ª Olimpíada no ano de 2000,
E no ano de 2000 assinei o melhor contrato de patrocínio que uma atleta podia sonhar, o contrato que eu planejei a vida inteira, a minha vocação, desde os 15 anos eu vou ser uma atleta olímpica. O ano de 2000 foi tudo. E estava no caminho de ir para a minha terceira Olimpíada e fiquei grávida. E dentro das cláusulas contratuais, gravidez não estava nos planos, o contrato seria rescindido. E eu fui para a casa dos meus pais e conversei com meu pai e com a minha mãe. E a minha mãe ficou muito abalada. Eu estava num relacionamento longo, mas que tinha muitas idas e vindas. E hoje é um grande amigo, grande amigo, o meu ex, o pai do meu filho. E a minha mãe começou a chorar, e o que você vai fazer? Você vai perder seu contrato, e a Olimpíada, e agora, e o seu relacionamento, e chorava, chorava. E eu tinha no meu pai um grande amigo, aquela pessoa que eu sempre falava assim, eu nunca quero decepcionar o meu pai. E naquela situação ali na cozinha da casa dos meus pais, o meu pai não falava nada, e eu estava muito, com todo respeito, mãe, eu te amo, mas eu estava muito preocupada com o que o meu pai ia me falar, aquele julgamento do meu amigo, e a minha mãe chorando, e agora, e agora. E quando ela, enfim, parou, o meu pai se virou para minha mãe e disse assim: você sabe quantas pessoas no mundo hoje estão chorando como você está chorando? Porque alguém está morrendo, porque alguém que eles amam está os deixando, e você vai chorar dessa maneira porque a vida está batendo na porta da minha casa? Não me interessa a condição. A vida está batendo na porta da minha casa e eu vou abrir. E eu vou celebrar. E aquilo para mim foi um choque, ouvir aquilo do meu pai. Hoje, a minha melhor medalha, a minha maior conquista, meu melhor amigo é o meu filho, vai fazer 20 anos agora. É uma pessoa incrível. Mas, além disso, logo depois que eu me mudei para os Estados Unidos, eu fiz parte de uma ONG que ela ajudava pessoas, mulheres grávidas. A Califórnia tem uma lei absurda que as pessoas podem fazer aborto até na 30ª semana. E eu fiz parte de uma ONG durante quase 4 anos, onde a gente ajudava, assistia mulheres que estavam pensando em fazer aborto, mas que estavam perdidas, ou porque foi por violência doméstica, ou foram estupradas, ou não tinham condições financeiras, ou não tinham onde morar. E tínhamos uma gama de voluntários, médicos, enfermeiras e pessoas, abrigos, e a gente ajudava essas pessoas. E durante 4 anos, em alguns momentos que eu consegui, nós nunca julgamos as mulheres que chegaram lá, que absurdo, você vai cometer um assassinato, nunca. Sempre na perspectiva, aqui você vai ter ajuda. E ao longo desses 4 anos, eu contei a minha história para essas mulheres e o que o meu pai me falou. Apenas numa conexão de dividir que eu entendia o que algumas estavam passando. E, ao longo desses 4 anos, eu recebi depois algumas fotos e alguns cartões de algumas crianças que as mães decidiram seguir com a gravidez. E muitas dessas fotos, desses bebês, atrás estava escrito: a voz do seu pai mudou o meu caminho. E o meu pai já tinha falecido. Então, o meu pai foi professor a vida toda, e nós sempre falamos, a vocação do meu pai era ser professor, pedagogo,
Mas aí você vê que mesmo após a morte, meu pai teve outra vocação. Ele continuou salvando vozes que não tinham como falar. Então, às vezes o caminho vem um atrito, mas às vezes ali vai te mostrar outra vocação. Prestar atenção no caminho faz parte do crescimento, mas não negar o atrito te empurra para a sua vocação, que às vezes nem está no seu radar, nem está no seu horizonte. Bom, Muito bom, Ana. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome do seu pai? eu estava ouvindo você agora e eu vi antes o Conrado, e a minha história do Conrado ela é muito parecida, porque perdi meu pai também, eu tinha 21 anos, e no momento que a gente começava a se entender, né? E foi algo muito duro, meu pai morreu na minha frente, acho que pelo que você falou foi mais ou menos a mesma coisa, ele morreu comigo ali, fazendo massagem cardíaca, e na época se usava ainda a respiração boca a boca, foi um momento muito complicado. E eu transformei a morte do meu pai, porque é essa história, né? A gente acha que nosso pai é um super-herói, ele é imortal e que, em consequência, nós seremos também um dia, quando formos pai. E aí o seu pai morto diante de você, obviamente, muda tudo. Mas eu consegui transformar a morte do meu pai em algo positivo. Quer dizer, meu pai, ele sempre foi uma referência para o bem e para o mal. Ele cometeu muitos erros na vida, um deles foi me empurrar para carreiras que eu não queria absolutamente seguir, mas com receio de magoá-lo, de decepcioná-lo, eu acabei seguindo, né? Então, o meu pai, quando morreu, me deu muita força para eu sentar a pé e dizer, o meu caminho é esse, e eu me lembro que teve o período logo seguinte à morte do meu pai, que eu fiz 14 matérias na faculdade, eu ia de manhã, de tarde, de noite, para preencher esse espaço que ficou vazio, e ele me deu muita força. Como é que foi para você, então? Você pode aprofundar um pouquinho mais essa sua história? Posso. Mas antes eu quero dar um papel aí para cada um de vocês aí, cara. Pra gente chorar junto aí. Vocês, tu tá aqui, vai que tu chora. Tu é de pedra, mas não chora. Deixar com vocês também aqui também. Ah, desculpa. Cara, prevenido, meu. Cara, eu tinha pego para outro fim, né? Mas acabou caindo bem. Engraçado essa história que a Ana vem nos dizer, porque família e lar, né? Minha grande conversa da vida foi na cozinha da minha casa também com meu pai. Eu queria virar fotógrafo, minha vida estava maravilhosa. Um dia eu cheguei à conclusão que eu era necessário fazer sucesso em qualquer área que eu metesse na vida. A vida eu tinha feito várias experiências muito boas. Chego com meu pai na cozinha, tem que ter uma conversa. Homem, né? Já tinha 30 anos. Pai, seguinte, acho que vou largar de vida, estou com a fotografia, começou a tomar conta da minha agenda, eu quero largar isso aí. E eu vim conversar contigo, teu pai, teu maior símbolo, né? Com quem tem que conversar com alguém. Talvez minha mãe me entendesse muito mais fácil, meu pai. E aí eu vou lá, Fernando, agora que a vida tá boa, agora tu é advogado, 12 anos, sucumbência, já deu a volta, o dinheiro tá entrando, tu vai largar. Pai, eu tenho que necessário fazer qualquer coisa na minha vida. Isso aí foi no dia 25 de dezembro, Natal. Passou outro dia, eu ia pra Punta do Leste, pro Uruguai, a gente mora no sul, lá é pertinho. O pai, ok, beleza. 1º de janeiro, 6 dias depois, meu irmão me liga. Fernando, volta que o pai teve uma isquemia cerebral. Quando eu retorno, não era isquemia cerebral, era metástase no cérebro. Meu pai tinha uma vida tão saudável que o câncer já estava no cérebro. Já tinha tomado conta todo. Ele morreu em 1 mês. E eu tive grande experiência do meu pai, agora choro eu, agora parece que eu choro, da coisa aqui, de um grande homem, e que eu nunca tinha tido a liberdade de falar com ele, porque meu pai era um cara muito fechado e ensinou um filho a ser fechado. E ali o meu pai, quando eu era criança, eu vi o meu pai uma vez, nessas cenas de gratidão, que nem tu coloca, né, da amizade, falou da importância da amizade, eu vi a importância da amizade do meu pai, e a amizade, essa troca de vulnerabilidades. Meu pai ali, era meu aniversário de 7 anos, meu pai comprando nosso bolo de aniversário numa padaria, e na fila para pagar, tinha um outro homem, cidadão ali, comprando bolo, e a mulher passou o preço para ele achou caro, não tinha como pagar, o meu pai pagou, o cara começou a agradecê-lo, meu pai falou, não precisa. E ali eu só vi a cena, e eu vi o homem que eu queria ser. Eu quero ser esse cara, pro resto da minha vida. Então, naquela morte do meu pai, eu nunca tive coragem de contar isso pro meu pai.
Contei no leito de morte, cara. Meu pai ficou gemendo 4 dias até morrer, né? Ali na cama, que ele passou uma experiência dolorosa que o teu paciente comeu, e é bom a gente poder falar hoje depois que passa. E eu ali dizendo, pai, o que que eu... 4 dias gemendo. Né? Eu disse, pai, o que eu posso fazer para aliviar a tua dor? Meu pai para de gemer e diz o seguinte, tu já fez demais, meu filho. Morre à noite. Para mim, aquilo ali foi quase que um presente divino. Na morte do teu pai, tu tá ok. E eu sempre achei que eu tinha essa rusga com meu pai, e que isso aí, agora a gente morreu 0-0, pai. Empatamos, eu e tu. Mas hoje, adulto, eu me lembro, só já faz 10 anos atrás, hoje eu me lembro, cara, que a gente ganhou de goleada, eu e ele. Por ele ter formado um homem que tem essa vontade de querer mudar o mundo, ter esse ímpeto de ser um homem melhor do que ele foi, naquele mesmo nível dele, como tu também tivesse. Falou, pô, teu pai botou o nome dele na pedra, no momento que ele salva tantas vidas, em outro continente, com outra vida que tu nem sonhava, ninguém sonhava com isso. Talvez ter me transformado nesse tipo de homem através do sofrimento, e o sofrimento como uma das formas da gente enxergar sentido na vida, faça essa grande comunicação para a nossa existência. Tem muitas pessoas que não suportam, querem tudo tão imediato, eu não enxergo que às vezes é no sofrimento, é na morte, que tu enxerga a tua própria vida, né? Tu encontra os teus limites existenciais e o que falta talvez para o homem, como dizia o poema do início, é essa grande coragem de enfrentamento. Como diria o Kant, a gente vive numa sociedade de grande covardia, né, de grande preguiça, e nos falta essa grande coragem de voltar a enfrentar as batalhas, porque o mundo está cada vez, os tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, esses homens fracos criam tempos difíceis. E é essa geração dos homens fortes que criaram esses tempos fáceis, que hoje a gente não tem mais dificuldade nenhuma, o alimento é farto, a tecnologia é farta, as respostas são rápidas, que faz uma geração cada vez mais fraca, e os problemas que antes eram simples de nós ultrapassarmos, acabam se tornando hoje grandes barreiras, e as pessoas vivem nesse grande nível de sofrimento, mas não encontram no sofrimento uma forma de busca de seu sucesso, uma forma de superação e uma forma de encontrar o próprio sentido na vida, e um grande aprendizado nisso, e acabam ficando afundados nesse mesmo sofrimento. Então a gente tem que pensar que hoje é uma noite de Natal, em que a gente está falando de sofrimento aqui, e é o momento da gente parar nas nossas solidões, né, nas nossas vulnerabilidades, nos nossos medos, nas nossas falhas, e tentar achar como a gente pode superar isso, e talvez buscar novas conexões, já que essa é o grande objetivo do ser humano ali, a sua autoexpressão, e como bem falou o Álvaro ali, buscar as amizades, buscar quem realmente importa para nós, e fazer uma ligação, pegar o telefone, e não sermos mais uma pessoa, talvez, com a melhor roupa do mundo, com as melhores bebidas do mundo, na cobertura, melhor vista da cidade, mas girando na cama, sem dormir, pensando, se eu morresse hoje, quem acharia meu corpo e em quanto tempo, né, na sua grande solidão. Então aproveita o Natal, para quem não está com a sua família agora, pega o telefone, pede desculpa, faz de conta que é o Yom Kippur, né, pede perdão pelos teus pecados, pode ter certeza que quem receber do outro lado vai entender a tua vulnerabilidade e vai te estender a mão também. Então vamos aproveitar o Natal para ver com as suas famílias, ter esse momento de superação e aproveitar para pedir desculpa. Não, e nesta época é inevitável que a gente lembre de pessoas que não estão mais fisicamente com a gente, né? E é bom que a gente lembre delas, porque assim elas permanecem de alguma forma vivas, né? No nosso coração, na nossa lembrança, e é importante que seja assim. Eu queria fazer a mesma pergunta, já chegando ao fim do nosso painel, para o Caio e para o Ícaro, que vocês ascenderam muito rápido, vocês tiveram um sucesso muito rápido, né? E de que maneira a gente acha o equilíbrio e mantém os pés no chão quando a gente não tem nada ainda, né? E quando a gente atinge um patamar de sucesso aí, a gente acabou não chegando a uma conclusão muito específica do que é o sucesso, mas como é que a gente faz para ficar com o pé no chão? Tanto no momento que a gente não conseguiu ainda o que a gente almeja, quando aquele momento que a gente olha, puxa, eu já consegui tanta coisa. Como é que a gente faz para manter o pé no chão e o equilíbrio? Quem começa? Caio, começa? Bom, eu queria só também deixar registrado aqui que como eu estou me sentindo privilegiado de ainda poder contar com a companhia dos meus pais. Eu tenho pai e mãe vivos, né? E talvez seja sintomático da geração a qual eu pertenço, dos homens fortes que criaram tempos fáceis. Assim, se for para citar uma ambição existencial, eu gostaria de ser daqui muito tempo, porque isso ainda tem muito chão, a metade do homem que meu pai é. Falando um pouco sobre frustração e sucesso e a mudança das coisas, uma coisa que eu percebi
E tem um commencement speech do Steve Jobs, né? É muito famoso, em que ele fala que você só consegue ligar os pontos olhando para trás. Então, me marcou muito quando eu ouvi isso, porque como a minha vida foi tão, vamos dizer assim, rica de experiências pontuais, aparentemente desconectadas, mas quando eu venho aqui e tenho assim esse prazer de ouvir palavras tão gentis como foram as suas, na verdade eu tenho uma forma eclética, né, de conhecimento. Eu sou versátil, não sei as coisas em tanta profundidade. Eu acho até legal assim falar o bacharel em direito. É só um bacharelado, não tem mestrado, não tem doutorado, mas ele já te dá uma forma um pouco mais jurídica de pensar, já te diferencia um pouco do leigo. O fato de ter sido empreendedor, eu já administrei alguma coisa na minha vida. Eu já tive a vida de colaboradores que dependiam diretamente de uma tomada de decisão responsável da minha parte, né? Eu já tive que lidar com o chefe, eu já tive que lidar com o sócio. Então, na hora que eu vou fazer um comentário sobre economia ou sobre direito, todas essas coisas que parecem completamente desconectadas, e até as experiências que eu tive com a minha banda, experiências de produzir o videoclipe da banda, que depois se transformou na experiência de ter comunicação política, de roteirizar um vídeo, de repente, tudo isso conflui para aquele objetivo que eu nunca tinha sonhado, que era trabalhar na rádio, né? Que eu tinha profunda simpatia, porque era uma rádio que, na figura do Josével Peixoto, né, grande radialista, grande advogado, mantinha viva a memória do meu avô. E aí, naquele ponto, lá na frente, tudo isso conflui, e eu olho para trás e falo, meu Deus, era isso? Né? E me sinto praticamente arrastado por uma corrente, porque o tempo de Deus é outro. Não dá, é muita pretensão querer entender Ele nesse momento, né? Aquela coisa linda que o seu pai falou, foi um momento de catarse para sua família, mas de repente nem era o plano original, era uma coisa muito maior, que agora você está expandindo, está multiplicando, né? Ainda mais. Então, até fico arrepiado de falar essas coisas, de imaginar o que está sendo planejado para a gente. E aí, quando você fala que o sucesso foi repentino, putz, graças a Deus, quando tudo isso veio, eu já tinha mais de 30 anos. E no meu trabalho anterior, eu ganhava mais. Ou seja, eu era financeiramente independente, eu não pertencia a essa panela acadêmica, essa bolha, né, da grande imprensa e tal. Isso acabou fazendo um comentarista pautado não pela verdade, isso é pretensioso, mas pela busca pela verdade. E com uma independência que realmente se sobressaía, né? Então, tudo isso vem para formar a pessoa que eu sou hoje. Se eu tivesse planejado, nem com toda a minha criatividade, se eu tivesse dedicado horas e horas aí para pensar, olha, faz um roteiro maluco da sua vida, né? Que eu ia terminar na CNN Brasil, uma coisa completamente deslocada do que era o meu sonho original, que era fazer barulho num microfone de rock. Eu acho que eu estou fazendo barulho de um jeito diferente, mas ainda assim é um tremendo barulho. E espero que seja, né, de uma forma positiva, e o dia a dia tem sido um grande aprendizado. E aí, só para fechar, porque de certa forma a gente está falando sobre destino. E, bom, eu como, né, acho que a maioria de nós aqui, crente em Deus, a gente acredita numa força criadora, né, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente. E aí, como que você consegue conciliar nessa onisciência com o dom do livre-arbítrio, da escolha? É uma questão filosófica complexa. E aí eu estava vendo alguma coisa sobre estoicismo, era um prólogo aí do livro das meditações, né, do Marco Aurélio. E a explicação era muito boa, falava o seguinte, olha, livre-arbítrio é mais ou menos assim. Se nós fôssemos cachorros arrastados por uma coleira, por uma força, né, o cachorro ele tem duas opções. Ele pode ficar parado, né, então pode resistir, ele vai ser arrastado, ou ele pode tomar a livre iniciativa de andar junto, né, com a força que puxa
essa coleira. Então eu espero que eu seja um cachorro aí exercitando muito bem o meu livre-arbítrio. E o barulho que você faz é bom e é do bem, então siga firme. Ícaro, para a gente encerrar, como é que a gente faz então para manter o equilíbrio quando tem pouco ou quase nada, ou nada, e quando a gente percebe que tem muito já? Como é que a gente se mantém ali com os pés no chão e equilibrado? É bem interessante, e eu até agradeço o fato do Caio ter começado, porque eu começaria de uma forma muito parecida com a dele. Ele falou, olha, as coisas chegaram para mim quando eu tinha 30 anos de idade. E olha as coisas todas que ele empreendeu. É engraçado porque as pessoas que olham de fora, a sensação é que o rompante aconteceu de uma hora para outra, né? Mas eu também empreendi muitas e muitas outras coisas antes do sucesso ter chegado do dia para a noite, né? O que eu acabo enxergando é que nos vendem, puxando um pouco do que o Conrado fala, né? Essa ideia de progresso, né? Nos vendem a ideia de que a vida será uma linha reta. Eu não lembro quem foi o sujeito que escreveu um livro, um americano, sobre administração. Ele falou assim, olha, dificilmente é uma linha reta, né? A vida não é uma linha reta. E nos vendem aquela prescrição universal. Em algum momento você entra na escola, às vezes com 4, 5, 6 anos, e aí dizem para você que se você terminar aquela escola e for um bom aluno, você vai entrar na faculdade. Essa faculdade vai te permitir ter um bom emprego, e aí sim você será feliz. E você vai, dá duro danado, aprende logaritmo, e Bhaskara, e prisma, e sobre mitocôndria, e você vai lá e passa naquela faculdade. A todo momento vendem para você que se você não entrar na faculdade aos 17, aos 18, as coisas vão dar errado. Sua vida vai desandar e que você tem que passar naquilo de qualquer maneira, essa é a decisão mais importante da sua vida. Ainda que você não saiba nem direito o que é que a vida quer dizer. E você entra na faculdade. E se você entrou numa faculdade de primeira linha, você sente que sua vida está feita. Se você não entrou, você ouve que tem que ralar mais. E aí, de novo, é uma decisão aos menos de 20 anos que define sua vida. Você faz a faculdade, e a faculdade o tempo todo te dizem que você tem que terminar, e quando você terminar você terá um emprego, e aí sim você será feliz. O que acontece é que a maior parte das pessoas chega ao fim da faculdade sem saber direito que felicidade é essa, sem ter um emprego, sem saber para onde ir. E a pessoa olha para trás e fala, pô, estão me vendendo há 30 anos quase, há 23, 24, 25 anos, que eu seria feliz agora, e o que acontece? É engraçado porque as pessoas bem-sucedidas que eu encontro, elas costumam ter esse caminho que não é uma linha reta, de sobe, desce. Eu gosto muito do que a Ana Paula falou, que a derrota, a frustração, ela forja você, né? Ela vai te ensinando isso. Você diferencia aí o quilate intelectual dos outros convidados, todos eles professores, e eu, né? Porque quando você perguntou o que é frustração, eu pensei, Mano Brown diria que é uma máquina de fazer vilão, né? E é isso. Você sabe o que é frustração? Máquina de fazer vilão. E é isso. Porque tem aquela pessoa... Aí, para equilibrar um pouquinho isso, Santo Agostinho dizia, né? Não cabe a tu, homem, escolher se sofre ou não, mas se diante do sofrimento sua alma cresce ou se desmonta. Porque algumas pessoas desmontam, porque outras pessoas crescem. É engraçado, as pessoas que eu vi crescerem, elas vieram de frustrações pretéritas. E você fala, cara, mas tudo bem, e como é que você separa essa questão, lida com essa questão de ter nada, ter tudo de repente? Acho que boa parte das pessoas que a gente enxerga que conquistaram, e a gente enxerga que conquistaram de repente, elas estavam ali silenciosamente 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos se preparando. As pessoas olham e acham que foi de repente, mas elas estão ali macerando. Se nós tivermos a ideia, e se nós fincarmos os nossos pés justamente nessa base, de que a maior parte das coisas que importam não são materiais, e nada mais importante do que um dia de Natal para simbolizar isso, eu acho que fica muito mais fácil. Quando nós não achamos mais que o dinheiro define o que a gente é, ou que o nosso cargo define quem nós seremos, ou se nossos filhos vão nos amar mais porque nós temos mais dinheiro. A maioria das vezes, nossos filhos não querem mais dinheiro. Eles querem mais presença. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi o Mateus falar, papai, chega de trabalhar, fica aqui comigo e vem desenhar. Eu falei, caramba, é verdade. Eu perdi o primeiro ano de aniversário da Lavínia porque eu estava trabalhando. Eu já te contei essa história, né? Primeiro aniversário, o aniversário de 1 ano da Lavínia, eu estava trabalhando por um dinheiro que eu nem precisava. Eu só estava trabalhando, porque é isso que eu faço, isso que eu faço, isso que eu faço. Então eu vou trabalhar.
E eu estava sentado com um cliente enorme, e aí eu recebi uma foto no WhatsApp que a Ana mandou, e tava a festinha dela com todo mundo, ela escreveu assim: só faltava você aqui. Eu falei, puta, nunca mais vai voltar. Aí foi nesse momento que eu comecei a ter um estalo. Foi nesse momento que eu tinha 47 clientes. Eu falei pro meu produtor, eu vou riscar 43 fora. Ele falou, pô, você tá louco, cara? Eu falei, a maioria a gente não precisa aqui. Então, assim, tem pessoas que vão dizer que a redução de carteira de 47 para 47, riscar 43, né, é uma derrota. A forma mais fácil de lidar com isso é você ter os olhos muito voltados a isso que eu falo às vezes para os meus alunos. Eu nunca imaginei que eu teria uma escola com 30 mil alunos. Nem queria ser professor. E eu falo muito para eles assim, olhem para a vida digna. A vida da avó do Caio, a vida do seu pai, a vida do seu pai. Não são vidas de medalhas olímpicas, não são vidas de prêmios nobéis, não são vidas de grandes rompantes de fama. Mas é uma vida tão digna, é uma vida tão simples e tão verdadeira, que envergonha a gente, que constrange a gente de alguma forma. A gente faz isso, a gente se compara à vida do rei, né? A gente quer os prêmios do rei. E a gente esquece que, dentro do próprio cristianismo, o único homem que morre com a certeza do paraíso ainda em vida é Dimas. Um bandido, abandonado, perguntando para os outros, ao lado de Nosso Senhor, por que vocês fazem isso com esse homem se ele reza por vocês? Então acho que é esse tipo de coisa. Deve ser um João Batista falando, eu preciso que diminua para que ele cresça. O que o Brasil Paralelo faz aqui, e eu tenho muito orgulho de ter participado e ter ajudado de alguma maneira desde o comecinho do Brasil Paralelo, né? Lá no comecinho. Isso é fundamental. Quando eu peguei e fiz uns stories aqui, eu falei, caramba, brinquei aqui com o maestro, nós até esquecemos, né, no dia a dia o que é música boa. Resgatar os símbolos, a beleza, a família. Quantas vezes a família foi tocada aqui? Essas coisas são muito importantes. Para que o Natal não vire apenas um episódio de amigo secreto na companhia e de comer com os amigos ou com os familiares no final da noite. As famílias estão cada vez mais pequenas. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem boas lembranças com os primos, não é? Nossos filhos terão pouquíssimos primos. E muitos não terão nenhum primo. As famílias estão encurtando, as memórias estão sumindo, a casa cheia não existe mais. É engraçado porque em todo canto que você vai as pessoas falam, nossa, 6 filhos. Cara, meu tio tinha 6 filhos, um monte de gente tinha 6 filhos. Em que momento 3 filhos passou a ser demais? Para onde nós estamos olhando? Para onde nós estamos deixando de olhar? Eu acho que é isso. É essa mensagem que eu gostaria de terminar hoje, passando aqui para vocês. Lacombe, questionamento. posso falar Álvaro, uma por coisa? favor. Ouvindo tudo isso daqui, eu lembrei agora de um cartão de Natal que eu recebi faz uns 6 anos atrás, que acho que dá uma ideia do que é o sucesso, né? O cartão dizia assim, Ícaro: todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Mas só Deus quer ser homem.
Não chores, meu filho, não chores que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é o combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Um dia vivemos, o homem que é forte não teme da morte, só teme fugir. No arco que entesa, tem certa uma presa, quer seja tapuia, condor ou tapir. O forte, o cobarde, seus feitos inveja, de o ver na peleja, garboso e feroz. E os tímidos velhos, nos graves conselhos, curvadas as frontes, escutam-lhe a voz. Domina se vive, se morre, descansa, dos seus na lembrança, na luz do porvir. Não cures da vida, sê bravo, sê forte, não fujas da morte, que a morte há de vir. E pois que és meu filho, meus brios reveste, tamoio nasceste, valente serás. Sê duro guerreiro, robusto, fragueiro, brasão dos tamoios na guerra e na paz. Teu grito de guerra retumbe aos ouvidos de migo transidos, por vil comoção, e tremam de ouvi-lo, pior que o sibilo da seta ligeira, pior que o trovão. E a mão nessas tabas, querendo calados os filhos criados na lei do terror, teu nome lhes diga, que a gente inimiga talvez não escute, sem pranto, sem dor. Porém, se a fortuna, traindo teus passos, te arroga nos laços de migo falaz, na última hora, teus feitos memora, tranquilo nos gestos, impávido, audaz, e cai como o tronco do raio tocado, partido, rojado por larga extensão. Assim morre o forte, no passo da morte, triunfa, conquista mais alto brasão. As armas ensaia, penetra na vida, pesada ou querida, viver é lutar. Se o duro combate, os fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. Ser bravo, ser forte. Ouvimos na maravilhosa voz do Clístenes, narrando ali, declamando a canção do Tamoio. E nesse Natal, para que a gente possa concretizar esse ser bravo, ser forte na nossa vida cotidiana, eu gostaria, nesse desafio, nesse exercício de agora, que a gente lembrasse de um judeu. Um judeu que foi, vocês conhecem a história certamente, mas não custa lembrar, foi lançado ao campo de concentração, naquela barbárie de desumanização, de tragédia, de crime. Foi lançado ao campo de concentração e entrou lá, pasmem, né? A gente fica pasmo, entrou lá como que com o pé direito. Entrou lá decidido a algo que foi concretizado ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada naquele campo de barbáries. Estou falando, obviamente, de Viktor Frankl, que narra pra gente, relata pra gente algo sobre o sentido da vida, que vale a pena a gente lembrar agora. Então ele diz o seguinte, olha, o sentido da vida, ele se ampara como que em 3 pilares. Eu gostaria só de falar de um desses pilares agora, para que a gente entre no sentido mesmo dele. Então, esses 3 pilares são, olha, não se pode encontrar o sentido da vida se a gente não se decidir firmemente a amar uma pessoa, servir a um ideal e, finalmente, o que eu gostaria de tratar agora, brevemente, aceitar o sofrimento inevitável da vida. Olha, Viktor Frankl e milhões de pessoas foram lançadas ao campo de concentração. Algumas delas se reduziram. Algumas delas perderam a alegria, perderam a esperança, se desumanizaram, viraram como que bichos lutando pela sobrevivência, roubando uma batata, traindo aos demais. Olha, tirando a própria vida, a gente entende, né? Num ato de desespero. Enquanto outros se decidiram firmemente, independente da circunstância, ou o que eu gostaria de lembrar, aprofundar, justamente na circunstância, alguns outros se decidiram ao contrário, a ser mais gente, a ser mais pessoa, a se doar, a não se poupar, mesmo naquele ambiente terrível, desumano.
naquele ambiente de horror. Alguns homens e mulheres se decidiram firmemente a serem fiéis a um chamado de estar atento à circunstância mesmo e de estar atento aos outros. Viktor Frankl diz pra gente o seguinte, olha, se a gente não aceita o sofrimento, e eu gostaria de fazer um parênteses aqui, se a gente não ama o sofrimento inevitável da vida, não como um masoquista que ama a dor, mas como aquele sujeito que entende que o sofrimento faz parte da trama da nossa história. O sujeito que não ama, se eu não amo o sofrimento inevitável da vida, se você não ama o sofrimento inevitável da vida, olha, a nossa vida vai ser uma grande avenida de reclamações. Vai ser uma avenida, portanto, de frustrações. Então, nessa noite de Natal, relembrando a obra desse judeu, Viktor Frankl, eu gostaria de propor um exercício. Um exercício que inscreve a gente na realidade, e a realidade é o trono da verdade. Olha, é na realidade que a verdade da nossa vida acontece, não em outro lugar, não em devaneios, não no wishful thinking, não naquela mística do quem me dera, né? Quem me dera fosse branco, quem me dera fosse preto, quem me dera fosse grande, quem me dera fosse pequeno, quem me dera fosse ontem, quem me dera fosse amanhã. Olha, é hoje. É hoje. Morte a mística do quem me dera, como? Estando atento ao dia, estando profundamente atento ao hoje. E aqui está o exercício. Como que a gente fica atento ao hoje? Como é que a gente entra no hoje? Olha, fazendo um exercício simples, mas profundamente eficaz. Se comprometendo, pelo menos nessa noite de Natal, pelo menos nesses dias 24 e 25, que são ocasiões de atrito, não é? São ocasiões de atrito entre a família, são ocasiões de atrito entre os primos, como a gente falava, entre pais e filhos. Claro, todo mundo junto ali, a gente vendo os defeitos dos outros, que são, no final das contas, testemunhos dos nossos defeitos. Olha, essa noite de Natal no qual a família está reunida pode ser uma ocasião na qual a gente reclama que tem uva passa no arroz, que o tender está meio cru, que o ar-condicionado da casa da minha avó não funciona tão bem, que não trocaram aqui a toalha do banheiro, Covid, sei lá. A gente pode entrar num ambiente de reclamação, negando a nossa realidade. Negando a nossa realidade, ora. Não estamos entrando no campo de concentração. A gente está entrando na nossa vida concreta, na nossa vida real. E o exercício, portanto, para que a gente se instale na realidade e comece pouco a pouco, a aceitar esse sofrimento inevitável da vida, que é um dos pilares para o sentido mesmo da nossa vida, que a gente conquiste isso fazendo um firme propósito, hoje, de não sair uma reclamação da nossa boca nessa noite de Natal. Mas muito pelo contrário, que a gente esteja ali disposto, lembrando analogamente aqueles sujeitos que bravamente estiveram dispostos no campo de concentração a se dedicar aos demais. Olha, que nessa noite de Natal a gente se esforce realmente, de coração e alma, a ouvir a nossa avó, a servir os nossos sobrinhos, a estar junto, abraçando aqueles que precisam de um pouco de carinho nessa noite. Metas traçadas, então a gente está chegando ao fim do segundo episódio do especial de Natal da Brasil Paralelo. Agradeço ao Ítalo Marcílio mais uma vez, Ana Paula Henkel, lindo depoimento, beijo grande para você. Fernando Conrado, muitíssimo obrigado. Caio Coppola, Ícaro, muitíssimo obrigado por tudo. Álvaro, valeu pela parceria. E lembrando, tá, que você pode fazer uma assinatura desde ontem, uma super promoção da Brasil Paralelo. Você faz uma assinatura, se torna um membro assinante, colabora com a Brasil Paralelo, produz tanto material bacana, documentários incríveis, cursos maravilhosos, e você faz a sua assinatura e ganha outra assinatura para dar para um amigo, para algum conhecido seu, para alguém que você queira presentear para valer. Então, não perde a promoção, tá? Nesse mês de Natal, promoção especial da Brasil Paralelo. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês, tudo de bom. Álvaro, vamos terminar com música? Vamos lá.
Esperamos que você tenha gostado do segundo dia do especial de Natal da Brasil Paralelo. E lembre-se, amanhã às 20 horas no YouTube teremos a transmissão do terceiro e último dia do especial e o assunto será propriamente o significado do Natal. Não esqueça da promoção de Natal da Brasil Paralelo. Somente durante o mês de dezembro, se você se tornar um membro da Brasil Paralelo, você ganha outra assinatura de graça para dar de presente para quem você gosta. Torne-se um membro patriota por apenas R$10 por mês para ter acesso a conteúdos inéditos todo mês, financiar a continuidade da Brasil Paralelo e ainda presentear alguém com um presente que realmente pode transformar a vida de quem você gosta. Contamos com você e até breve.